Eu sou o pastor Paulo Faustino da Igreja Batista Videira, aqui em Hortolândia, região metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo. Nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical. A nossa igreja, ela tem esta escola que estuda a Bíblia e desde os bebês, as crianças, os jovens e os adultos, todos na igreja estudam a Bíblia. Isso porque Jesus certa vez diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, para você seguir a Jesus, você precisa conhecer os ensinos dele, não é mesmo? E é isso que nós procuramos fazer. Então, nós vamos começar um estudo bíblico hoje e eu espero que no próximo domingo também continuemos este estudo e que você nos acompanhe, tá ok? Bom, todo crente em Jesus tem o seu versículo predileto. Tem sempre um texto bíblico que fala mais no seu coração ou algo assim. Mas o estudo que estaremos fazendo a partir de hoje é um pouco diferente. Eu quero focar nos textos bíblicos menos apreciados pelo povo de Deus. Isso mesmo. Quais seriam os textos bíblicos menos apreciados pelo povo de Deus? É nesses daí que eu quero mirar e eu espero que você venha comigo, tá bom? Vamos juntos? Bom, vamos começar com uma oração e depois nós estaremos focando no estudo da palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude iluminando o nosso entendimento para que possamos extrair da Tua Palavra os ensinos que o Senhor deseja que conheçamos. Peço que o Senhor ajude, abençoe também todos aqueles que estão assistindo esse vídeo da nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Abençoa a Igreja Batista Videira, que ela seja sempre uma igreja que esteja propagando a Tua Palavra em espírito e em verdade. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos começar então a partir do primeiro texto que eu acredito não seja muito apreciado pelo povo de Deus. Vamos lá? Coloquei aqui no tablet para que nós possamos dinamizar em nosso estudo, ok? Então vamos lá. O primeiro texto é este. Ele fala a respeito de jovens e tem mensagem para os jovens. Jovens, obedeçam. Exatamente. São textos que falam para os jovens obedecerem. Primeiramente, aos pais. Lucas 2,51. Você já conheceu algum jovem? Você pergunta assim, qual que é o seu texto bíblico preferido? E ele diz assim, meu texto bíblico preferido é Lucas 2,51. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos estes acontecimentos. Aqui nós temos Jesus, uma das poucas narrativas da infância de Jesus, e ele então está distante dos seus pais, eles se perderam ali. Quando seus pais voltam, vem Jesus, e Jesus então, a palavra de Deus nos diz que seguiu os seus pais, pois lhes era obediente. Então você, criança, adolescente, jovem, por que não é? É interessante, Jesus obedecia a seus pais. Exatamente. Hoje nós vemos crianças com muita dificuldade de obedecer, adolescentes, rebeldes, coisas assim. E isso não é algo que esteja de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia, ela orienta aos filhos que obedeçam seus pais. Mas você não conhece meu pai, minha mãe. Olha, a Bíblia orienta
que os filhos obedeçam seus pais. Jesus obedecia seus pais. E Jesus é o próprio Deus encarnado. Se o próprio Jesus obedecia a seus pais, quem somos nós para questionar isso, não é mesmo? Além do que, a Bíblia ainda fala que os jovens devem obedecer também, devem obedecer os mais velhos. Na nossa cultura, os idosos, né, os mais velhos, são desprestigiados, são como colocados de lado. E isso não tem base bíblica, pelo contrário, a Bíblia ela diz que nós devemos honrar esses idosos e devemos atentar para a vida deles, e eles devem ter um espaço muito especial na nossa vida. Veja só, 1 Pedro capítulo 5, verso 5, do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, aqui nesse texto de 1 Pedro 5,5, nós vemos que a ordem bíblica é para que os jovens sejam submissos aos mais velhos. Então, respeite os mais velhos, seja submisso aos mais velhos, dê honra aos mais velhos. Isso é o que Deus espera de cada um de nós, em especial dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Ser submisso aos mais velhos, não é mesmo? Outro texto que não é muito apreciado pelo povo de Deus, especialmente pelas mulheres, é este que se encontra em Colossenses, no capítulo 3, versículo 18. A Bíblia diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Repetindo, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Você conhece alguma irmã em Cristo que você tenha chegado para ela e perguntou: irmã, qual que é o seu texto predileto da palavra? E ela, mais que depressa, falou esse texto para você? Meu texto predileto é esse: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Você conhece alguém? Eu não conheço nenhuma irmã que tenha uma predileção por esse texto. Olha, a palavra de Deus, ela é formulada por Deus não para que nós gostemos dela, mas para que possamos aprender aquilo que precisamos. Então, a palavra de Deus, entre outras coisas, ela nos fala a respeito do papel da mulher, e ela deve ser submissa ao seu marido. A Bíblia ensina isso. Hoje nós vivemos dias em que temos tantas feministas apregoando tantas coisas, não é mesmo? Mas o mundo é o mundo. Nós que somos o povo de Deus, você, minha irmã, você deve seguir aquilo que está na palavra de Deus. A submissão ao marido é uma coisa, na verdade, bastante inteligente. Porque se você tem um casamento em que marido e mulher não há quem tenha a palavra final ali, essa relação, essa família vai ser uma coisa infernal, uma coisa muito difícil. Vai ser uma briga, vai ser um ringue, vai ser um UFC. E a Bíblia diz que a palavra final deve ser do marido. Por isso, esposa, sede submissas ao próprio marido. Você, minha irmã em Cristo, tem esta determinação, esta orientação de Deus. Talvez você não goste muito dela, talvez você gostaria até que fosse arrancada essa página, mas é a isso que Deus está orientando a cada irmã, a cada seguidora de Jesus Cristo. Ser submissa não significa autoanulação. Ser submissa significa você agir com sabedoria, e é claro que a Bíblia também fala que os maridos devem amar a sua esposa e não devem tratá-las com amargura. Você sabe que a Bíblia, assim como tem orientações para as esposas, também tem para os maridos, não é mesmo?
e para os filhos também, como já vimos inclusive, ok? Bom, esse é um texto que não é muito agradável aí para muita gente, mas está aqui e olha, se está na Bíblia, irmã, seja submissa como convém no Senhor. Amém? Muito bem. Mais um texto que nós vemos na Bíblia e que certamente não é um texto muito apreciado é este. Filipenses capítulo 2, versículo 3. O que diz esse texto? Olha só. Nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Então aqui a Bíblia está nos ensinando e nos desafiando a considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Parece que vai de contrário com tudo aquilo que nós ouvimos por aí, não é mesmo? Mas a palavra de Deus é isso mesmo, é loucura para o mundo. Mas nós seguimos a Deus e a sua palavra. Esse texto está nos falando sobre humildade. Então devemos considerar o outro superior a nós mesmos, no sentido de considerá-lo, de amar o outro próximo, não é mesmo? E então considerar a importância do outro, seja ele quem for. Foi isso que Jesus fez. Ele estando entre nós, certa ocasião, você deve saber disso, ele se agachou, ele se debruçou e começou com uma bacia e uma toalha a lavar os pés dos seus discípulos. O próprio Deus encarnado estando entre nós, assim o fez. Uma atitude que era feita pelo escravo, servo mais baixo da hierarquia social da época. Tanto é que o apóstolo Pedro nem queria deixar Jesus fazer isso nele, mas acabou concordando pela insistência do Senhor Jesus. Deus é humilde. Se você quer ter uma vida de comunhão com Deus, tem que ser humilde, tem que aprender com o Senhor. A humildade, ela é a raiz do entendimento, a chave do entendimento, melhor dizendo, desse texto. Cada um de nós deve considerar o outro superior a nós mesmos, ou seja, devemos valorizar o outro. O outro é importante. Também é um texto que ninguém gosta muito, mas é necessário para todos nós. Bom, vamos em frente. Outro texto que não é muito apreciado por muita gente é este, Mateus 18, 22. Vamos ver o que é? Mateus 18, 22 diz assim: E Jesus lhe respondeu, não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Você lembra sobre o que era o contexto aqui do assunto? Está lembrando? Claro que lembra, não é? Jesus estava falando, estava ensinando sobre perdão. Então, foi indagado, então quantas vezes eu devo perdoar? Não é? E Jesus responde, não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Sabe o que Jesus quer ensinar aqui? Ou está ensinando para mim e para você? E é uma coisa que não é das coisas mais apreciadas pelo povo de Deus, não. É que o ensino bíblico aqui é que devemos perdoar quantas vezes nos sentirmos ofendidos. Quantas vezes nos sentimos ofendidos? Seja pelo nosso cônjuge, seja pelos nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos da igreja, vizinhos, seja quem for, o cristão, ele tem esse ensino. Você e eu, que somos seguidores de Jesus Cristo, nós temos que pôr isso na cabeça. Gostemos ou não, quantas vezes for necessário, nós precisamos perdoar. A Bíblia em nenhum momento diz que é fácil perdoar. Pelo contrário, para nos perdoar os pecados, o Deus encarnado, né, o Senhor Jesus, ele sofreu na cruz do Calvário. E sofreu muito. E como sofreu naquela cruz. Então,
perdoar não é fácil, a Bíblia não fala que é fácil, mas diz que é necessário. Assim como Deus nos perdoou dos nossos pecados, nós devemos perdoar a todos aqueles que nos ofendem. Mais um texto bíblico que não é muito apreciado e tem muito crente vivendo sem perdoar, com mágoa no seu coração, com rancor, com coisas que entristecem o Espírito Santo, porque não observam esse texto. Nós precisamos perdoar quantas vezes forem necessárias. Se você tem dificuldade em perdoar alguém, entre no seu quarto, dobre seus joelhos e abra o seu coração para Deus. Diga o seguinte para Deus: Senhor Deus, eu sei que eu preciso perdoar fulano, beltrano, ciclano, mas eu não estou conseguindo, eu estou com um sentimento horrível aqui dentro de mim, mas eu sei que o Senhor quer que eu perdoe, então me ajude a perdoar. Por favor, Senhor, tira do meu coração esses sentimentos, me ajude a perdoar. Ore sinceramente, peça ajuda a Deus. O Espírito Santo, ele habita no crente em Jesus. E ele não está em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não está em nós para fazer turismo aqui nesse mundo. Ele está em nós para nos ajudar, ele é o dinamis, é o poder de Deus para nos ajudar a cumprir a vontade de Deus aqui neste mundo. Então peça a Deus que o ajude a perdoar. E Deus com certeza vai te ajudar. Por que eu sei disso? Porque a vontade dele está aqui na palavra de Deus. Então quando nós pedimos a Deus que ele nos ajude a fazermos algo que é da vontade dele, ele vai nos ajudar. Amém? Tem alguém aí para você perdoar? Alguns? Alguém ou alguns? Pense nisso. Perdoe. Não fica levando isso para frente, não. Em nome de Jesus. Quinto texto que não é dos mais apreciados pelo povo de Deus. Esse vai ser o último de hoje. Mas se prepara aí. Você está sentado? Sente-se. Fica bem confortável aí na sua poltrona e veja o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. O Senhor Jesus diz assim: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus, pois que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Amém? Olha, resumindo aqui, esse texto que não é muito admirado por muita gente. Esse texto está dizendo que devemos retribuir o mal que nos fazem com o bem. Sabe aquela pessoa que tem perseguido você, difamado você, que tem feito coisas ruins contra você? Aquela pessoa que é sua inimiga, aquela pessoa que sabe-se lá por quê, ela não gosta de você, ela detesta você e por alguma razão ela tem feito coisas para destruir você. Sabe o que você deve fazer por essa pessoa conforme o ensino do próprio Jesus? Essa pessoa que está fazendo mal para você, você deve amar. Ame os seus inimigos. Mais que isso, ore por aqueles que perseguem você. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, são orientações do Senhor de nossas vidas, de Jesus Cristo. Ame as pessoas que perseguem você. Ore
pelos seus inimigos. O coração do crente é cheio de amor. Olha, uma coisa eu vou dizer para você. Deus luta as nossas lutas. Ele peleja por nós. Deus sabe de tudo que se passa no coração daqueles que nos perseguem, que nos agridem, daquelas pessoas que nos difamam, das pessoas que tentam todo o mal contra nós. Deus conhece tudo. Ele é justo juiz. Ele nos protege, a mim e a você. Em nosso coração, amor. Ame, ame, ame. Senhor, põe amor no meu coração por essa pessoa. Senhor, me ajuda a orar por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Ó Deus, ajude essa pessoa a superar esses sentimentos ruins que ela nutre por mim. Ore, ame. É isso que Deus quer ver na minha vida e quer ver na sua vida também. Meu irmão, minha irmã, esses textos que nós estamos estudando hoje são textos que estão aí na Bíblia, tão importantes como qualquer outro. E esses textos normalmente não são muito apreciados por boa parte de nós crentes em Jesus. Nós lemos, fingimos que não lemos ou passamos reto, etc., mas estão ali. Por isso, na IBD, nós estamos focando esses textos que não são muito apreciados, não. A nossa carne quer guerrear, quer pagar mal com mal, mas o que o Senhor espera de nós é outra coisa, não é mesmo? Olha, vamos ficar por aqui hoje. Medite nesse estudo da Palavra de Deus. Peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu espero que Deus faça desta EBD uma bênção na sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Se Deus assim permitir, próximo domingo estaremos aqui. E como é no YouTube, não é nem domingo. Estaremos aqui no YouTube, sabe-se lá até quando Jesus voltar, né? E você não sei quando estará assistindo esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida e que essas palavras possam encontrar um lugar muito especial aí no seu coração, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós temos também, logo mais vai ser colocado aí, domingo, às 19 horas, nós colocamos a gravação do culto da videira, tá bom? Fica com Deus, Deus abençoe. Não esqueça de orar pelo irmão Mário, que é o coordenador da nossa EBD aqui da videira. Um abraço.